Fala pessoal, eu sou o Felipe Kucik e dessa vez eu trouxe um conteúdo aqui que talvez seja um dos itens mais importantes para a tua empresa. A gente vai ver menos o sistema hoje, o sistema vai ser uma ferramenta para o que a gente vai montar aqui, porque a gente vai falar de conciliação. Se você não conhece o Bom Controle é um RP que tem a intenção de entregar a sua empresa na sua mão, de maneira fácil e com várias tarefas automatizadas. Você encontra no site do Bom Controle a opção de teste grátis, onde você consegue explorar toda a plataforma e ao longo desse vídeo, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. Por que eu trouxe aqui o assunto de conciliação e por que ele é tão importante para a sua empresa? Tá? Muita gente confunde conciliação bancária com fluxo de caixa, os resultados, até contas a pagar e receber. E na verdade a conciliação ela permeia tudo isso. É ela quem vai garantir que as visões no fluxo de caixa, relatório, resultados estão corretos e que a sua operação de contas a pagar esteja saudável, por exemplo, no contas a pagar e contas a receber. Tá? O que é então a conciliação e por que ela é tão fundamental? Então, além de conferir, por exemplo, aconteceu algo no meu banco, aconteceu algo no meu controle e está certo. Você precisa ser um pouco mais proativo e primeiro conhecer as suas contas. Tanto as suas contas previstas, que aí fica no teu controle, e aí muitas vezes eu vou falar aqui no seu bom controle, tá? E também as suas contas bancárias, o que acontece diretamente na conta, se algo acontece por débito automático e por aí vai. Por quê? Qual é a ideia? E se eu fosse dividir aqui em alguns passos para você montar o seu processo de conciliação bancária. Primeira dica para você tomar como base, olha para o mês anterior. Então, vamos entender que o mês anterior que está fechado, independente se eu tenho algum controle ou não, ele aconteceu. Ele está pago, ele está recebido e vai ser a base para a gente montar aqui a conciliação, contas a pagar e receber da nossa empresa. Primeira coisa, mês passado, quais contas eu paguei, quais despesas eu tive? Lança elas, lista elas. Seja no seu bom controle, a gente vai ver isso, ou seja até na sua folha de papel. Lista o que você teve no mês passado. Do que você teve no mês passado, quais dessas são recorrentes? Ou seja, eu vou ter todo mês aluguel, salário de funcionário, conta de água, luz, esse tipo de coisa. Tá? Alguma assinatura de sistema, algo assim. Quais do mês passado que são parceladas? São parte de um valor maior e quantas ainda faltam? Anota isso também, tá? Por enquanto aqui a gente está falando de despesa. E você vai ver algumas do mês passado que são eventuais. Aconteceram apenas no mês passado e aí levanta a pergunta para. No mês atual, o que eu já tive de eventual? O que eu ainda vou ter a pagar como eventual, algo só para esse mês? Ou mesmo que nasce uma recorrência, nasce um parcelado nesse mês? Anota também. Então a gente dividiu primeiro em despesa. Eu vou olhar para o mês anterior. Vou ver o que eu tenho de recorrente, vou ver o que eu tenho parcelado, vou ver o que eu tenho eventual e decidir se tem algo novo. Relaciona isso. Define também, quando olhar para isso, os tipos de movimentação que você tem. São movimentações de funcionamento, movimentações relacionadas a imposto, relacionadas a funcionário, associadas à minha venda para o cliente. Então cria tipos ali, ou categorias, ou nomenclaturas para você determinar o que é aquilo, não só o fornecedor. Porque isso vai te dar muita informação quando você estiver olhando as visões financeiras. E aí, monta o seu mês atual e monta também os próximos meses. Então, desse mês atual, o que eu tiro para o próximo? E daqui 2 meses? E daqui 3 meses? Tá? Com isso, você começa a montar a sua projeção. Porque não adianta você falar de comparar, a gente vai chegar lá ainda, com a conta bancária, se você não tem nada montado como que é a sua base, o que você entende que é correto. Então, primeiro monta a sua base, traz o que é fundamental ali para a tua empresa, o que você já tem de informação. Tá? Segundo, olhando para a receita, você vai ter, se você trabalha com recorrente, você já tem os teus contratos assinados, o que você roda as mensalidades dos clientes todo mês. Se você vende parcelado, você também tem na negociação com o cliente em quantas vezes você parcelou e você pode fazer, pensando em hoje e futuro, como a gente olhou para a despesa. O que eu tive mês passado, o que ainda tem esse mês em diante, tanto no eventual quanto no parcelado, e quais são minhas novas vendas, quais são minhas novas receitas. E lança isso, partindo sempre do mês atual, depois a gente olha para o passado. E aí quando a gente fala de conferir isso com um banco, é olhar, e se você me permite colocar aqui uma dica, dia a dia. Tá? O momento de conferir com o banco pode ser que ele seja mensal,
semanal, diário, periódico, mas dando um conselho, como eu falei, dia a dia. Tá? Você vai fazer de acordo com o volume de operações, de movimentações, de contas recebidas e pagas da tua empresa, mas o conselho aqui é faça diário. Por que fazer diário e o que fazer diário? Tá? Então, eu desenhei aqui, na minha planilha, no meu bom controle, na minha folha de papel, tudo que eu tenho para este mês. Então eu tenho as datas também de quando tende a receber ou quando eu devo pagar, quando é o vencimento ali daquela minha conta. E, naturalmente, o valor está chegando na minha conta e eu estou ali executando pagamentos. Né? Então, quando saiu da conta, vamos reduzir esse cenário de mês e olhar para ontem. Se eu olhar para ontem no meu banco e olhar para ontem nesse meu controle que eu criei, o quanto eles se coincidem. Eu deveria pagar uma conta e paguei, deveria receber uma receita ali, está recebida também, e algo está lançado no meu controle que não está no meu banco. Tá, eu esqueci de pagar? É o cliente que não me pagou? O que aconteceu? Essa é uma primeira decisão para tomar. Então, o básico ali é marcar, primeiro tendo o seu controle, sua premissa básica, o que aconteceu no banco. E aí começar a tomar decisões para resolver aqueles itens que faltam. Tá? Isso é o caso fácil, em que você tem previsto ali no teu controle e não aconteceu, ou porque eu não recebi, um cliente inadimplente, ou porque eu não paguei, simplesmente vou lá e pago. Tá fácil. O contrário é preocupante e tem que servir como informação para o seu futuro. Por exemplo, tenho algo no meu banco, conciliei o dia inteiro de ontem, e tem uma movimentação de despesa no meu banco que foi paga e não está ali na minha previsão. Então, o que era isso? Por que eu não previ? Teria como eu prever? Então eu volto para o meu papel, para o meu bom controle, para a minha planilha e passo a prever aquele tipo de situação. Para sempre, quando eu olhar para esse meu controle, para essa minha previsão, ela estar refinada o mais próximo possível do atual. Tá? Então, só recapitulando, a ideia é você ter, primeiro, informação do que acontece na sua empresa, projetado ali para o futuro para você não precisar fazer isso mais de uma vez. Segundo, conciliar, conferir isso com o banco e sempre tomar atitudes que vão deixar essa tua previsão o mais próxima do que realmente vai acontecer. Um exemplo de refinar a previsão, salário de funcionário. Você paga todo mês o salário do funcionário. E varia a quantidade de dias úteis do mês, varia se tem hora extra ou não, tem dissídio, tem aumento salarial. Então, se eu tenho um salário de R$3.000 para pagar no depósito para o meu funcionário Felipe, chega ali 2.600, vamos falar assim, esse mês eu paguei 2.600. Foram passando os meses, teve o dissídio e tudo mais, aumentou para 2.750. E minha previsão ainda está lá em 2.600. Concorda que quando você for olhar todos os seus relatórios, resultados, fluxo de caixa, você vai ter um buraco? Então vale você refinar a tua previsão. Opa, paguei 2.750 para o Felipe, diferente dos 2.700 previsto. Isso é normal? Será o novo valor? É o novo valor. Ou num outro exemplo, porque a bandeira de energia subiu, porque o meu aluguel subiu, porque um contrato de um fornecedor teve reajuste, eu reajusto também a minha previsão. Vou levar ela para 2.750, por exemplo. Para toda vez que pagar essa conta, ela está num valor mais próximo, que além de facilitar a visão, como eu estou batendo muito na tecla aqui também, vai facilitar na hora de você conferir. E aí, falando de bom controle, a gente já vai olhar para o sistema, talvez até o bom controle faça isso para você de tão fácil que vai ficar. Mérito seu de ter criado, planejado corretamente, até o sistema consegue te ajudar e aliviar esse trabalho para você. É aí que a gente entra do que a gente falou de como criar minha previsão, qual rotina de conferência eu vou ter, eu sugeri aqui a diária, para como que eu vou automatizar isso. Tá? O manual e o mais básico, eu estaria falando de papel, o seu controle em papel, seu banco em papel e você conferindo ali com caneta. Mas a gente não está nessa época, né? Você também não precisa olhar em planilha e aqui a gente está no canal do Bom Controle falando de sistema. Tem coisas que a gente vai fazer aqui para você, algumas vão ser até automáticas. Então vamos dar uma olhada e trazer esse cenário aqui para dentro do sistema.
Então, olhando aqui para o Bom Controle, onde eu tenho receitas e despesas, é onde eu vou me planejar se algo é recorrente, se algo é parcelado e vou criar os lançamentos. Porque aí, eu vou até olhar para fluxo de caixa agora, ainda não é o momento. Conforme eu vou lançando esses previstos ali, refinando a minha análise, quando eu olhar para os próximos meses, eu já começo a ter visão aqui de quanto eu vou pagar, quanto eu vou receber em cada um dos meses. Tá? E isso vai me facilitar também quando eu estiver falando de comparar isso aqui com o banco. Por quê? Eu posso, no Bom Controle, se eu, por exemplo, paguei esse fornecedor aqui 13 de 10 mil reais. Tá? Eu posso vir aqui manualmente e olhei no meu banco, realmente está pago, executei aquele pagamento, anexei o comprovante, legal, e vou marcar que ele está pago. Beleza, dei baixa nele. Tá? Aqui é praticamente uma anotação manual. Porém, eu consigo conectar o meu Bom Controle ao banco. Tá? E quando eu conecto o meu Bom Controle à minha conta bancária, o que ele faz, e por isso também que eu sugeri o diário, todo dia, no início do dia, ele vai até o banco, olha para o dia de ontem e traz o extrato para dentro do sistema. Ele não só traz o extrato, como ele me alerta aqui o que eu tenho a conciliar, eu recebo e-mails diários dessa minha pendência. Então o Bom Controle tende a direcionar ali o analista financeiro para algumas coisas importantes que ele tem que fazer. Tá? Olhando aqui para o extrato que ele trouxe, que seria, por exemplo, do dia de ontem ali na tua empresa, tem algumas coisas que o Bom Controle vai fazer para mim. Por exemplo, se houver alguma movimentação onde o valor e a data coincide com o que está no banco, e por isso eu comentei de você também prever o mais próximo do que tende a ser real possível, o Bom Controle já vai trazer essa movimentação sugerida aqui para mim. Ele identificou todos os meus lançamentos e percebeu que era idêntico ao banco. Então eu não preciso ter o trabalho de procurar. Uma outra coisa que o Bom Controle vai me ajudar, e se você fizer esse exercício manual de criar o seu controle, olhar no banco e ver ali o que está no seu controle e aconteceu na conta e você não sabia, uma coisa que é quase certa de que vai ser são as tarifas de cobrança, a cesta de serviço, as taxas bancárias. Porque são valores pequenos, provavelmente você não vai prever isso, mas faz diferença no teu saldo. Tá? É algo que a tua empresa paga e vamos combinar que isso é chato de lançar. Então esse tipo de coisa padronizada, você pode ensinar o teu Bom Controle a ler o teu extrato, lançar para você, e aqui, como aconteceu comigo, ele está me avisando que essa movimentação será criada. Então por aqui, qual é a leitura que eu vejo? Toda essa comparação aqui, ó. Do lado esquerdo ele trouxe o meu banco aqui para mim, do lado direito o meu Bom Controle. De todas essas linhas aqui, 3 ele já fez alguma coisa para mim, ou ele encontrou, como essas duas, ou ele vai criar para mim, porque ele percebeu que não tinha e eu havia ensinado para ele que essa era uma despesa bancária, e existem outras aqui que naturalmente eu tenho que procurar ou tenho que lançar. Mesmo para procurar uma movimentação, seja ela de receita ou despesa, eu consigo pedir para o Bom Controle me ajudar em, por exemplo, mostrar alguma coisa já conciliada ou não, porque eu posso ter dado baixa em um outro momento, olhar para um período e até uma variação de valor. Para quê? Olha só, quando eu estou olhando aqui, continua aparecendo uma só, eu estou com um valor bem próximo do... Na verdade, igual ali, só já estava conciliado daquela minha linha do banco. Se eu não estou olhando para uma faixa de valor, nem uma faixa de período, eu poderia ver diversas outras movimentações e ia me dar o trabalho de procurar por fornecedor, navegar ali em páginas e coisa e tal. Mas posso pedir para o Bom Controle enxugar esse filtro para mim e ele faz parte da pesquisa e me traz só as possíveis movimentações mais próximas, dentro dos critérios que eu coloco. Tá? Então isso aqui também auxilia muito no momento da conciliação. Uma outra coisa que você pode tirar da frente, pensando em conciliação bancária, além do extrato aqui, que ele praticamente te dá um mapa de tudo que você tem que fazer e conferir, é quando você estiver falando do seu faturamento. Se você faz cobranças por boleto, por exemplo, automatizar esse faturamento com bancos que possuem integração. Por exemplo, o Inter aqui com Bom Controle, para quem tem um fluxo de faturas abaixo de 100 faturas por mês, é até bem interessante porque não cobra taxa. E aí, tanto o registro quanto a quitação do boleto ocorre de maneira automática. Isso ocorre também com a Cora e outros bancos aqui. Vale você questionar aí quais são os bancos e a gente coloca. Tá? Mas a vantagem é,
vou ter minhas receitas criadas, então elas já são previstas. Eu preciso criar receita para cobrar o cliente. O bom controle tem ali a função de emitir o boleto, emitir nota, disparar para o meu cliente, então eu gerei a cobrança. O faturamento também aconteceu de maneira automática. E a quitação, quando o cliente me pagar, o banco, nesses já integrados, vai dar baixa na minha conta. Ah, mas e se eu tenho conta num banco convencional, um Itaú, um Santander, um Bradesco? Também não tem problema. Não vai ser tão direto e fácil como esses daqui, mas sim, é bem simples. Você consegue trocar o arquivo que a gente chama de remessa e retorno com o banco, pensando ali nos boletos. Então, no dia de ontem você vai baixar o teu extrato e marcar ali as movimentações que aconteceram ou não, e também o seu arquivo de retorno, que é basicamente o banco informando quais boletos gerados ali foram pagos. Você importa para o Bom Controle e todas as receitas são baixadas. Tá? Qual que é a ideia da conciliação pensando em um fluxo diário? É que você consiga, nas primeiras horas do dia, quiçá na primeira meia hora, conciliar toda a sua conta e ver aqui no seu Bom Controle o saldo das suas contas perfeitamente batendo com o banco. Tá? Por quê? Se você confere todo dia, o dia que esse saldo descolar, tem algum lançamento errado. É fácil de olhar no máximo um dia atrás e conferir esse trabalho. Se você faz isso na semana, no mês, uma agenda sua de trabalho dessa que você pula, você já tem uma conferência dobrada no caso de erro, no caso de equívoco. Tá? Além de, se você fizer todo dia, quando você estiver olhando para relatórios e tudo mais, por o saldo ter batido no início do dia, todas as visões que você vai ter, posso te garantir que estarão corretas. Tá? Sem o saldo bater, não tem como a gente garantir ou dizer que aquela visão financeira que está sendo observada é saudável. Tá? Algumas outras dicas, pensando aqui em Bom Controle ainda, para auxiliar esse teu processo de conciliação, eu havia dito ali, tanto para receita quanto despesas, que no caso de um valor mudar, percebi que o valor mudou. Então, por exemplo, essa conta, eu ia conciliar ela no valor de 5.500, vamos colocar aqui agora, e decidi não fazer para mudar minha previsão. Posso mudar esse valor para 5.500 e falar que a partir de agora, vou aplicar para ela e para todas as faturas atuais, ela passa a ser 5.500. E isso vai projetar lá no meu fluxo de caixa, lá nos meus relatórios de despesas por categorias e tudo mais. E aí uma outra coisa que pode te ajudar, repara que eu consigo fazer diversos filtros aqui na minha movimentação, seja por categorias, por tipos de movimentação, tá? Por exemplo, salário de funcionário, se eu pago diversos funcionários ali na mesma data, né? Eu vou olhar aqui para a despesa como um exemplo similar, só para ele fazer isso aqui para mim. Eu pago diversos funcionários numa mesma data, eu estou trazendo aqui para mim só o que está em aberto, tá? E aí você sabe que você planejou que aqueles valores que estão ali, aqui eu estou trazendo diversas outras movimentações, né? Mas vou dar esse exemplo, até tenho um pouco de salário, vou manter assim. Os valores aqui que você planejou estão corretos. Você olhou aqui no teu Bom Controle e realmente 272 mil que está previsto aqui é o que saiu da tua conta no banco. Se isso está correto, eu não preciso nem do extrato. Você pode conciliar tudo isso aqui de uma só vez. Qual é o meio de você chegar nesse nível? O teu planejamento. O quanto que você lançou e planejou e previu os valores corretamente. Esse tipo de ação vai te dar agilidade, vai garantir segurança e vai garantir que todas as visões financeiras, as tomadas de decisões que você tiver na sua empresa sejam baseadas em números reais. E o mais importante, correto. Então, voltando para a dica aqui desse vídeo, ou o motivo desse vídeo, que é algo fundamental para as empresas é, primeiro, faça a conciliação. Ah, eu não faço hoje, eu não faço todo dia, não está em dia. Crie uma rotina, crie um processo. Ah, eu vou fazer os lançamentos previstos, eu vou baixar o meu extrato, eu vou conferir o meu extrato, depois eu vou iniciar meu dia, ver números de venda, esse tipo de coisa, enfim, seja lá qual for tua área. Tá? Então, primeira coisa, faz a conciliação, mata aquele assunto, deixa resolvido, aí você vai cobrar cliente e tudo mais. Com certeza a sua empresa vai ser muito mais saudável e você vai poder enxergar uma maneira de crescer melhor e muito mais rápido. Espero que então o processo que a gente montou aqui e os pontos que a gente abordou ajude você a controlar e manter a saúde financeira da sua empresa.
Tá? Se você não conhece o Bom Controle, você consegue explorar todos esses recursos através do teste grátis, que tem o link aqui embaixo do vídeo, e tiver alguma ideia, alguma sugestão, algum conteúdo que você queira explorar aqui com a gente, deixe nos comentários. Até a próxima!